E no Papo de Cedo de hoje, a gente trouxe uma convidada muito especial, que além de nossa amiga, nossa parceira de trabalho, já fizemos vários projetos com ela, que é Vânia, a nossa arquiteta queridíssima da Da Vinci Cenografia atualmente. E para acompanhar esse papo com Vânia, a gente trouxe também um dos nossos mentores, idealizadores da escola, que é o André Cruz. Boa noite, galera. Estamos aqui para mais um Papo de Cena hoje. Vamos falar com Vânia. Vamos ver o olhar da cenografia através da arquitetura, né? Um ponto de vista. Vamos entender da nossa queridíssima o que ela traz para a gente da experiência dela de vida e diária. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar, né? Porque eu já estou aqui com dois queridos que me conhecem, que eu amo trabalhar, amo estar junto. Eu sou Vânia Botelho, sou arquiteta, sou de Belém do Pará, né? Estou aqui em São Paulo já tem 8 anos e já trabalho com projeto cenográfico especificamente há 8, né? Dedicado especificamente há 8 anos. Então, o bichinho da cenografia me picou, me apaixonei e não larguei mais. Então, estou aqui na cenografia, dedicada full time há 8 anos. E conta pra gente como que começou a sua trajetória assim, da arquitetura para migrar para a cenografia. Porque quando a gente pensa em arquiteto, a gente já pensa logo em casa, né? Em edifício, em construção urbana. Só que você trabalha na área da arquitetura que é incomum, né? Para a maioria dos arquitetos. Como que na sua trajetória você foi chegando para o lado da tematização, desses tipos de projetos assim? É verdade. A gente, inclusive, pelo menos eu não sei agora, nos cursos atualmente, se eles já tocam nisso, né? Na questão da arquitetura como um produto efêmero, né? Mas, de um modo geral, a gente vê métodos construtivos para residência, enfim. E tem várias disciplinas durante o curso que você vê design de interior, você vê o paisagismo, você vê urbanismo, você vê muita coisa, né? Mas a cenografia em si ainda é uma coisa muito específica demais, né? Você meio que vê isso no final do curso, quando conhece algum profissional específico, né? Ou, de repente, pessoas que já têm uma paixão ou por teatro ou por eventos, e aí já tenta focar por esse meio. Comigo foi assim, foi interessante, porque eu comecei o curso apaixonada por casa. Eu era criança, e eu tinha um hábito, criança mesmo, assim, tipo 8 anos, sei lá. E eu gostava de ver nos jornais, meu pai comprava sempre jornais no domingo. E tinha aqueles layouts, né, de construtora, e eu recortava aquilo e guardava. E depois eu ia desenhar. Só aquela plantinha, né? E meu pai olhava, quando você crescer, você vai ser arquiteta. Aí, mas o que o arquiteto faz? Arquiteto faz casa. Aí eu então cresci achando que o arquiteto fazia casa. E, enfim, depois eu acabei entrando na arquitetura, fazendo curso lá em Belém, né, na minha cidade, e me deparei com o universo, né? Então, conheci alguns profissionais. Trabalhei com design de interiores, trabalhei com reforma, projeto de escola, enfim, tive a oportunidade de entrar em alguns nichos. E aí, depois de um tempo, eu entrei na arquitetura promocional, né? Que trabalhar com stand, feira, evento. E eu gostei muito, porque tem uma dinâmica muito diferente, né? O time, né? Você entre Isso em Belém. entre criar, executar e depois desmonta tudo, monta outro. É uma dinâmica muito. Isso me chamou a atenção, eu achei muito legal essa dinâmica. Você gostou da adrenalina? Gostei muito. Vou te confessar que gosto muito ainda. E fiquei nessa área específica assim por muito tempo, assim, 5 anos direto. Depois aconteceu a oportunidade de vir para São Paulo, né, em 2012. E aí já saí, já fui para uma área mais específica ainda, né, que é trabalhar com projeto temático. E aí eu fiquei encantada, né, trabalhar também com design para teatro também, né, que eu já fui trabalhar na Maurício de Souza. Então já foi uma área assim muito diferente de tudo que eu havia feito, porque você estava direcionado a um produto específico, né, que era a Turma da Mônica. Sim. Mas, assim, com público infantil, que é lúdico, é leve, é maravilhoso. Então, daí eu não larguei mais. Estou até hoje. Até hoje. Legal, bacana. Chegou para trabalhar numa empresa gigante, né? Assim, quando você pensa na Maurício de Souza, um conteúdo absurdo.
e um material de cenografia que a gente vai ter a oportunidade de falar mais para frente, especificamente, aqui na Maurício de Souza, que é na minha opinião, é uma cenografia diferenciada, né, por uma questão, não digo a Maurício de Souza, mas digo o nicho, né? O nicho de personagem, o nicho de parque, então a gente vai falar disso. Você, quando percebeu que você estava nesse nicho de realmente cenografia, o que mais é sentir? A gente, quando começa um nicho novo, a gente sente aquela coisa que tudo é descoberta, né? E quando você sentiu uma segurança, você fala assim, não, eu consigo aqui agora apresentar esse projeto e tendo de cenografia um pouco, sabe, assim, essa segurança. Então, que assim, você, assim, que projeto que você fez? Você fala, cara, olha, eu me senti seguro, foi um desafio e cheguei junto. Né? Nossa, foi interessante porque, como você falou, né, é um nicho novo, então tudo é novidade. Fora que é difícil ter alguém que não é fã do Maurício, né? Então, tá ali naquele universo, para mim, era muito bom, era incrível, assim. Tudo era novidade mesmo, né? Lidar com a turminha, com esse universo e entender bem a experiência, né? A gente trabalhava a experiência, o projeto temático envolvia uma experiência. E algo que até então eu ainda não tinha me atentado. Porque quando eu trabalhei com arquitetura promocional, o produto era um produto diferente, né? E com o projeto temático específico com a turminha, eu entendi o valor da memória afetiva, né? Então, a questão da memória afetiva, o que ela agrega e até onde você pode ir, né? Com o storytelling, isso, para mim, isso aprendi muito. E aí, uma coisa bacana. Com cada projeto, você vai conhecendo melhor o nicho. Mas o mais legal disso tudo é que você não trabalha sozinho. Né? O arquiteto ele nunca está sozinho. Né? O arquiteto está sempre com um time, ele está sempre inserido num time, ele tem sempre uma equipe com ele. Então, quando você tem uma equipe onde todo mundo tem o mesmo objetivo, isso te dá ali um suporte, né? Você aprende na convivência também, né? Você não fica com aquela insegurança sua, você lida com o apoio dos outros colegas, né, do time como um todo. Então, você é parte de um time maior, então isso dá um gás, né, você não está ali sozinho. O time não é só você, né, você e outros profissionais, tem designer, tem outros arquitetos, aí depende do nicho, depende do projeto específico, né. Minha pergunta seria, quando você sentiu que o projeto que vocês fizeram, né, ou quando você sente, porque realmente, às vezes você sente aquela sensação do Chicago, né? Estou no Dream Teams, né? Tem toda a minha equipe que eu trabalho, você fala, aquele cara me assessora, aquele outro me segura, e eu conto aqui, você sente que juntam a equipe. Cenografia é time, né? A gente fala isso. Mas qual projeto você sentiu e falou, este projeto que a gente fez aqui é um projeto de arquitetura de parque, né, ou de pracinha, ou de shopping, e que você sentiu o trabalho assim da arquitetura e da cenografia, assim, essa junção. Porque aí é o que eu falo, você viu que sua bagagem de Belém juntou aqui em São Paulo e é isso, a gente vai adquirindo experiência e a gente vai, o que eu, vamos dizer assim, a segurança, né, de você dizer, não, daqui eu posso seguir, né, que tem projetos que te dão, você fala, pô, esse projeto foi um divisor de água, sabe, assim, profissionalmente falando. Sim, sem dúvida foi, assim, eu vim para São Paulo, era outubro de 2012, então já final do ano praticamente, né? Então, 2 anos depois, eu tive que encarar um grande projeto num parque de 11 mil metros quadrados, foi o Parque da Mônica de São Paulo. Nossa, é mesmo. Então, sem dúvida, foi um marco, porque foi surreal, né, André? Né, Amandinha? E aí o parque inaugurou em 2015, né? Mas assim, o processo desse namoro, de fazer um parque, né? De ressuscitar um parque da Turma da Mônica, eu já entrei na Maurício em 2012 com esse assunto, né? Ele nunca morreu. E muito pelo contrário, né? Então eu não conhecia o Parque do Eldorado, né? Então, assim, eu nunca conheci um grande parque, na verdade, porque os parques de Belém eram bem menores. Aqueles parques, assim, com
poucos raids, né, poucos equipamentos, não há nada que se comparasse. Eu não tinha tido a experiência também de ir numa Disney, então, a não ser por rede social, né, pela internet. Então, sem dúvida, o Parque da Mônica, poder agregar aqueles conhecimentos que a gente já tinha de parques menores, das pracinhas, né, que eles faziam, de algumas facts, né, menores, assim. Então, agregar isso numa área de 11 mil metros, né, com o peso que tinha, com a expectativa do público, do próprio Maurício, internamente, né. Então, sem dúvida, esse foi o marco, um divisor de águas, sem dúvida, assim. Foi tipo ser mãe na adolescência, sabe? Imagina uma pessoa que quer mãe na adolescência, ela amadurece assim. Foi tipo esse isso. Tá no meu top assim. 5. Esse foi. Mas falando também sobre a questão do encantamento, assim, porque você trabalhava numa empresa que era puro encantamento, né? Você entrava lá, muitas vezes a gente foi lá, e na própria recepção você já é recepcionado pela Mônica, tem uma escultura, você chega na sala de reunião, tem um detalhezinho para te encantar, garrafinha de água da Turma da Mônica, você olha para o lado, tem uma sala muito bacana lá de lazer, que é onde a própria galera vai lá dar uma brincada na hora de almoço, enfim, tudo isso é um encantamento. Só que assim, dentro da área de arquitetura cenográfica, o que é que te destaca, o que é que te encanta mais, assim? É o desafio, são os jobs, são, sei lá, os briefings, o que é que você acha que te encanta mais, que te incentiva a estar aí até hoje nessa área, né, depois de tantos anos? Olha, sem dúvida, eu acho que é a questão do produto, né, e da experiência, porque é diferente. É diferente do que você vai gerar, por exemplo, numa casa. É interessante, porque até outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando, nossa, quando você faz o projeto da casa de alguém, você está lidando com o sonho de uma pessoa, né? Às vezes a pessoa fez isso para juntar aquela grana, para comprar um terreno, ou para comprar um apartamento, agora ela quer reformar. É o sonho da vida dela, né? O sonho da casa própria. Né? O brasileiro tem isso, né? E ok, e muito legal também. Mas assim, o time é um pouco mais longo, o processo é mais longo de você ver a coisa concretizar. Eu acho que com a arquitetura cenográfica, o time é mais dinâmico. Essa dinâmica eu gosto muito, sabe? E o produto da experiência também, né? Você vai, dependendo do que você vai fazer. Por exemplo, se for de um parque, que eu sou encantada, sou assim, suspeita para falar de parque, você vai trabalhar ali dependendo do produto, né, do personagem, do storytelling, você vai trabalhar com a memória afetiva daquela pessoa, com encantamento, né? Então você vai trabalhar com algo que está aqui dentro, às vezes a pessoa nem sabe, às vezes é o adulto que chega ali só para levar o filho, mas se for, por exemplo, um Parque da Turma da Mônica, que tem essa memória afetiva, né, com a gente, né? É engraçado porque o Maurício até fala. Tive a oportunidade de acompanhar algumas feiras, a presença dele, e como isso chama a atenção das pessoas, né? Gente adulto chorando, com o gibi falando, nossa, aprendi a ler com você. Ele sempre pergunta isso, quem aprendeu a ler com a Turma da Mônica? Então, quando você trabalha com essa memória afetiva, eu acho isso, assim, apaixonante, sabe? Eu gosto muito disso. Me dá um prazer muito grande de poder proporcionar aquela experiência. E aquilo vai ficar marcado, sabe, pro resto da vida da pessoa. É que nem as férias dos sonhos, ela não vai esquecer nunca, sabe? Sim. Então, acho que essa questão da experiência, por exemplo, feira, né? Comic Con, cara, adoro Comic Con. A galera que vai ali é apaixonada por aquele universo da cultura pop, né? Cara, eu amo de verdade. Então, é isso, sabe? Essa questão da experiência e dessa memória que você vai deixar. Eu acho isso muito legal. Esse time também, que eu acho bem bacana. Massa. Ivaninha, o que você usa de programa para trabalhar? O que você usa de suporte para os projetos? Então, hoje a gente tem vários programas no mercado, né? Mas eu lápis, confesso, papel, prancheta. Lápis e papel, prancheta não tem mais, né? Se eu tivesse hoje um estúdio, eu teria uma pranchetinha para decorar, porque é um charme, né? Mas eu trabalhei com prancheta, nossa, eu tive uma prancheta, achava o máximo. Assim, o mercado tem alguns programas, assim, legais, né? Tem, sei lá, deixa eu lembrar agora, tem Revit, tem ArchiCAD.
Tem o próprio AutoCAD, né, para gerar os documentos técnicos. Alguns já geram, né, já faz a modelagem junto com o técnico. E tem uns específicos para modelagem, né, no caso do Max, do SketchUp. Hoje eu estou usando o CAD e o SketchUp e está atendendo, né? E está atendendo. Então vai muito assim, até mesmo do que o profissional ele já tem de intimidade, né, com algum software. Mas eu acho isso bem livre. O importante é que você vai entregar no final, sabe? Se é um documento, por exemplo, o projeto executivo é um documento técnico. Se eu tiver aquela representação ali, tá ótimo. Eu costumo pensar assim, para o nosso mercado de cenografia, que é bem efêmero, e as coisas são para ontem, e às vezes você constrói e desenha, constrói menos, mas desenha principalmente, só na área de criação, né? Na área de arquitetura, de criação, né? Mais a área de vocês, que você projeta, cria, e muitas vezes não é executado. Então, o SketchUp é um programa que eu acho que atende muito bem, ele é rápido, ele é Sim, simples, e ele é muito fácil de trabalhar. Então, ele é um ótimo programa, eu acho. E o AutoCAD, eu acho que é um programa mais técnico e atende também muito bem, sabe? Você precisa de uma dedicação um pouco maior, né, para estudar o programa, mas que ele resolve bem. Então, acho que não dispenso o lápis e o papel, né? Que aí... Eu também não, sabia? Às vezes, assim, eu estou desenhando e a coisa não está fluindo, né, André? Muitas vezes, imprime isso aqui, deixa eu olhar para o papel e entender o desenho. Acho que essa coisa do toque de olhar a coisa impressa ali numa escala, eu acho que ainda vai. Para mim também flui. Fica a dica, é isso. Eu acho que assim, para a galera que está começando, para a galera que eu acho que isso que é bacana, assim, quando você entende o processo do outro, né? Quando você fala, eu uso o SketchUp, o CAD, e aí você começa a ver que é possível você com programas, porque o Max você precisa de uma dedicação, o Revit, um programa, o Revit é um sonho, mas ele precisa de uma dedicação muito grande, um tempo que às vezes você gasta e você não tem, então tipo, funciona, atende, e atende bem. Sim. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu sou a louca dos programas, né? Sempre que eu vejo um programa novo, vou lá, gasto as horinhas. O meu prazer é sentar no YouTube para assistir tutorial. Então, aí, sempre que eu vejo um programa novo, eu sento no YouTube, passo um dia assistindo tutorial, dou uma mexidinha, mas eu acho que é muito disso que você falou. É você encontrar o programa que você consegue se expressar. Às vezes você consegue se expressar com a caneta, de um guardanapo, como o Oscar Niemeyer, né? Não que a gente vai chegar em um Oscar Niemeyer, mas a gente também consegue. Num guardanapinho, numa folha de ofício reaproveitada, enfim. Só que, assim, antes da gente chegar num ponto que a gente quer muito falar sobre isso, que é a parte do projeto executivo, principalmente eu e a André, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre a pandemia, né? Assim, contextualizando, a gente falou muito sobre a sua carreira e com tematização na Maurício de Souza, e eu queria trazer muito do como foi a sua reviravolta de carreira, assim, durante a pandemia. Como que foi essa virada de chave aí? Porque, para muita gente que não sabe, né, a Vânia teve, durante a pandemia, aí, uma mudança um pouco, né, nos rumos da carreira. Conta pra gente aí o que foi que te motivou a essa mudança e como você está se sentindo depois. Conta pra galera. Gente, verdade, Amanda, bem lembrado, né? Parece que foi tudo tão rápido e parece que já faz tanto tempo, né? Mas foi tipo ano passado, tá recente, de poucos meses ainda, né? Depois de 8 anos, assim, full time, né? Nesse universo do projeto temático, e foi assim, nossa, incrível. E o que eu sou profissional, o que eu sou hoje, eu devo muito a esse tempo, né? Aprendi muito na convivência ali, na prática, na experiência. Mas eu entendi também que ciclos iniciam, tem começo, meio e fim, né? E eu entendi que um ciclo estava se encerrando. E eu queria ir um pouco além, né? Tá ali mais presente na execução, trabalhar também com outros nichos também, dentro da cenografia também, mas assim, não só com tematização, né? Mas ir além. E senti um pouco falta dessa dinâmica, né, de estar ali na montagem, enfim. E aí foi quando surgiu pensei muito, estava meditando, refletindo muito sobre isso, e quando surgiu essa oportunidade, né, na verdade, vou falar para vocês, eu já namorava, desde o Parque da Mônica, eu já namorava a Da Vinci, né, queria muito, assim, ter uma oportunidade, sei lá, de rolar uma parceria, de trabalhar junto. E olha só, né, 5 anos depois aconteceu.
Chegou a pandemia para possibilitar tudo. Chegou a pandemia para fazer... todo mundo. Ó, você está esperando esse projeto engavetado há 10 anos, parei que é agora. Não, é interessante, né? Porque se você falar com, acho que 5 em cada 5 pessoas vão falar que a pandemia fez eles pararem, né? Elas pararem, pensarem e refletir, né? A sua questão profissional, pessoal, enfim. Mas falando da questão profissional, mesmo gostando muito do que eu fazia e tal, eu queria outros desafios, sabe? Eu me sentia assim pronta para encarar outros desafios. E por que não, né? Com pessoas que eu respeito, que eu admiro, que podem ser meus parceiros. Aí foi o que aconteceu. A pandemia me fez dar essa viradinha de chave. E eu falei, ai, cara, eu acho que é coragem, né? Olhar para dentro e falar, se eu não fizer agora, eu vou fazer quando, né? Eu vou esperar até quando. Aí foi isso. Apareceu a oportunidade, eu agarrei ela. Bacana. Corajosa ela. Atitude. Eu tava até conversando com a Fabi, né? Porque eu falei, cara, eu pensei, pô, eu tive coragem para sair de Belém. Eu trabalhava em Belém, tipo, eu não estava desempregada, sem nada. Não, eu trabalhava com arquitetura promocional. Gostava muito também. Mas você sabe, aquela coisa do ciclo que eu falei, né? Começo, meio e fim. Eu entendi que tinha encerrado o ciclo. Eu precisava de algo novo. E eu estava, assim, muito aberta a um novo mesmo, né? Porque eu saí de Belém e vim para cá e não tenho parentes aqui. Continuo não tendo, a não ser minha filha, né? Então, realmente, eu falei, vou encarar. Eu demoro com os ciclos, eles levam um tempo, mas depois que eu entendo, eu vou. Eu acho que isso reflete muito a pergunta que eu fiz a você lá atrás, da questão da segurança. Na minha opinião, quando a gente está muito confortável, você começa a pegar uma segurança no que você faz, então você precisa dos desafios. É o que eu falei com um cliente hoje, né? A necessidade, às vezes até o pouco prazo, faz você ser criativo e daí você ter resultados interessantes que você não teria se você estivesse na sua zona de conforto, né? No seu comum. Sim, verdade. Isso lhe direciona a você ir pelo mesmo caminho, né? Você ir pelaquela mesma rua e hoje tem um acidente, você vai ser obrigado a fazer um contorno e ali pode te ter uma grande surpresa, né? Um grande resultado. Então, cenografia é muito isso, eu acho. Assim. Nosso mercado tem essa beleza de, às vezes, a diversidade nos dá uma possibilidade de grandes resultados. Né? Verdade, né? Verdade. Talvez isso que você veio buscar, entendeu? Tipo assim, cadê o meu programado? Que é igual aqui, né? Tipo, é para ontem, é aqui. Tamo junto. Agora, Vânia, te perguntando assim sobre essa sua nova fase, né? Você que é uma pessoa que também faz muito projeto técnico, projeto executivo, que é você viabilizar aquelas ideias malucas, né? Que às vezes chega o cliente lá, fala assim, nossa, eu quero fazer uma torre de chocolate, eu quero fazer... E aí, e também a parte toda de parque, né? Conta para o pessoal, assim, o que é o projeto executivo em si? Porque eu já conversei com muito cliente também, com muita gente do mercado, que falava para mim assim, não sabia qual era a diferença de um projeto conceitual para um projeto executivo, para uma planta. E André sabe disso, né? Porque assim, a gente está conseguindo fazer um encontro aqui com uma coisa muito bacana, que é eu que faço muito projeto conceitual, né? Se você falar para mim, Amandinha, discrimina a medida aí, detalhamento, não é comigo, não gosto. Quando eu soltei a ideia, depois que eu solto a ideia, eu não gosto mais de ficar esmiuçando, porque tem que ter essa paciência, tem que ter esse cuidado. Eu acho que cada um no seu quadrado, cada um vai no que tem talento, entendeu? E aí já você é essa pessoa que tem a paciência para poder pegar aquelas ideias e transformar aquilo em realidade, para que chegue na mão de um cenotécnico, para que chegue na mão de um construtor e ele consiga pensar aquilo e viabilizar aquilo, né? Porque não adianta nada você ter um mega projeto e você falar, nossa, eu não sei do que isso aqui vai ser feito, não sei quanto que isso aqui vai custar, eu não sei se isso aqui é possível, em primeiro lugar, né? Então fala da importância, assim, do projeto executivo e como que você enxerga a importância dele dentro da cadeia, né, da cenografia. Nossa, eu vou começar pela tua última palavra, dentro da cadeia, dentro do processo, né? Eu acho que o projeto executivo, dentro do processo, desde estudo preliminar, conceitual, anteprojeto, ele vem nesse processo e para mim ele é essa cereja. Ele vem aqui e fecha com chave de ouro. Por quê? Nele você vai pegar e vai amarrar todas as soluções técnicas. Simples assim, você vai ter ali as diretrizes.
vai te dar condições de fazer um planejamento assertivo para execução, para montagem, você vai fazer um cronograma, você vai fazer um orçamento final. Então, ele é fundamental, ele é o raio-x daquele projeto conceitual lindo, né? Nossa, mas o que tem na infra dele, né? Você está vendo só a cara. E ninguém é obrigado a ver a infra, não, né? Inclusive, quando eu estava lá na Maurício, eu até brincava que a minha área, que era a área mais técnica, ela não tinha glamour nenhum. E quando as pessoas não... o ideal era que ninguém notasse mesmo, porque se notasse porque alguma coisa não deu certo, né? E é isso mesmo, é justamente você fazer aquela coisa incrível, linda, que vai gerar experiência de pé, fazer aquilo funcionar, acontecer. Isso eu acho muito legal. Isso, assim, para mim é muito bacana. Você vê, pô, tá lindo, tá incrível, tá gerando experiência, sabe? Aí o projeto executivo ele vem justamente para isso. Eu vou reunir ali documentos técnicos, né, desenhos, que vão me gerar todos esses processos. Eu vou conseguir fazer, né, com que essas soluções estejam ali, né, de uma forma que as equipes, os times que vão trabalhar em todas as etapas possam entender, né? Então, acho que a importância do projeto executivo é isso. E aí você elimina a tentativa e erro, né? Porque se você tem só um conceitual, só um anteprojeto, e não faz ideia de como vai executar, e aí na hora que você vai, enfim, discriminar material para comprar, começar a organizar fluxograma, você vai ali meio que no instinto, na experiência, mas não é nada assertivo, né? Eficiente realmente. Então ele te dá essa assertividade, sabe? Então é daí a importância dele, né? Eu concordo com Vânia. Eu acho que o projeto executivo ele que vem amarrando esse processo, né? O que eu poderia complementar é o casamento dessa linguagem do projeto executivo, né? Isso que o Vânia fala, e eu acho que a Vânia sabe que acontece muito é essa troca com quem executa. Por exemplo, assim, dentro das funções, né, aquilo de pintura, aquilo de serralharia, aquilo de marcenaria, que tem uma experiência prática do dia a dia, né, grande, que você afina para ver se esse método construtivo ele é o mais assertivo, ele é o mais rápido. Se às vezes também o profissional tem habilidade para executar pelo aquele caminho, às vezes você pensa de um jeito, mas você precisa... Por exemplo, às vezes você tem um móvel que você precisa de um acabamento mais fino e você tem na casa, naquele momento, um marceneiro mais estrutural. Então, seu projeto vai sofrer impacto, porque você tem uma mão de obra que ele é muito mais estrutural do que fina, do que, sabe, o cara que tem um acabamento de movelaria. Então, isso influencia. Eu acho que a execução ele é um mundo bem vasto, né? Ele é um mundo que a gente vai falar muito nele aqui, a gente vai trazer vários pontos de vista, entendeu? Eu sou polêmico em relação a isso. Eu gosto muito da execução sem barreiras, assim, a possibilidade de você pensar o material e pensar o material, o que você pode extrair dele para a sua necessidade do momento. Então, eu sou muito a favor disso, né? Então, assim, é isso, Vânia está com a gente um pouco mais de vai fazer um ano, já fez um ano, Vânia? Tá quase. Não, ainda não. Então, para lá, tem o quê? Tem 6 meses. Pronto, 6 meses. 6 meses. Tá quase uma gestação. Mas eu acho que deu para ela perceber como a gente assim, acaba trazendo o discurso com a equipe, com a parte executiva, com a parte de criação, né, também, que é importante do resultado que ele quer ver e o que a gente pode dar com o material que a gente tem, com o tempo que a gente tem, com o orçamento que a gente tem, que isso é importante. São os pilares que eu acho que seguram a ideia do projeto, né, conceitual, né, para o projeto executivo, para a execução são esses pilares. Não precisa ser prazo, orçamento. E quem vai executar é importante. Entendeu? Mas a gente ainda vai trazer muita polêmica sobre esse assunto. E é isso que você quer saber, Amanda, da Mota.
Não, não quero polêmica, não. Eu queria falar o seguinte, que eu estava pensando aqui, o que eu acho muito legal, inclusive até no Instagram da escola, às vezes a gente já demora um tempão preparando um post, falando teorias e tudo mais, e às vezes o que chama mais a atenção da galera que está assistindo, que está lendo, são os bastidores, né? São aquelas coisas que Então, acontecem Uhum. que ninguém é vê. o Então, lavar-roupa suja, né? é isso, porque, tipo assim, o legal, às vezes você chega lá, vê um parque, tudo lindo, maravilhoso, mas você não sabe que a pessoa estava dormindo lá na coxia, né, Eu tô André? quieto, Você não sabe que o outro tava lá e passava de toalha para tomar banho lá no final do parque. Você não eu sabe o que tô, eu tô acontece. quieto, eu tô quieto. Então, a gente faz um Ninguém trabalho que sabe. chega lá na hora, a gente percebe que o adesivo chegou todo errado, aí teve que o menininho passar um pano no adesivo, dar uma mudada de cor, botar lá um cloro, alguma coisa. Você não sabe essas coisas. Então, aproveitando isso, a Uhum. pergunta que eu já ia te fazer, que era qual o maior desafio que você já teve em um job? Conta pra gente se você já teve algum desafio em um job que virou um caos, sabe? Uma coisa que aconteceu que você teve que ter uma sacada na hora que você fala assim, caramba, é isso que é a cenografia, é isso que é a arquitetura cenográfica. Você tem essas sacadas que vai te tirar de encrenca, como já aconteceu várias vezes com a gente. Olha, eu vou falar aqui do parque, porque sem dúvida, gente, não tem como não nada se compara até agora. Porque você trabalhar com projeto de execução em 4 meses é surreal, né? Vamos afinar um dado. Você falou 11 mil metros quadrados, não é isso? É aproximadamente. É, Porque de área Fabiane, útil, né? Na verdade, ele tem um pouquinho mais. Se Fabiane, arredondar, tem 12. Fabiane fala 13. Se eu não me engano, é 13 e um pouquinho. É o maior parque indoor da América Latina. Realmente, assim, é um espaço, eu acho que, assim, para toda a operação, né? Para Maurício de Souza, para Da Vinci, para o Parque da Mônica, né? Foi uma operação, acho que, surreal, assim, tipo, de nível de desafio, de muita coisa para dar errado. A manutenção do parque teve muito trabalho, a civil teve muito trabalho também, né? Sim. Não vou lembrar o nome da empresa agora, mas a civil também teve muito trabalho. Então, assim, foi realmente 4 meses loucos. Mas aconteceu. Foi full time, né? 4 meses full time ali, né? As pessoas. Tinha gente que realmente morava dentro do parque, né, André? Morava dentro do parque. Mas assim, eu acho que o parque realmente ele foi meio que uma escola mesmo, sabe? Quando eu brinquei lá no início, me senti tipo como mãe na adolescência, né? Tipo, teve que aprender ali meio que na marra algumas coisas, foi justamente lidar com situações assim. Eu lembro, eu acho que eu estava nesse dia lá no estúdio, estava trabalhando em alguma casinha de algum personagem, não lembro qual, levantando parede, estudando cobertura. E aí o gesseiro, isso virou piada interna, o André querendo segurar o gesseiro queria levantar a parede, mas calma, que não chegou a cobertura, então tá que a altura vai a parede. Gente, eu acho que um dos desafios também, quando você trabalha com jobs com muitos times, né, com muitas linhas de frente, é entender esses processos e saber lidar com esses processos, né, com essa pressão. E como é que você fala, né? Você tá ali com o cara levantando a parede, mas para lá que eu tô desenhando aqui a cobertura. Eu até brincava que a gente era tipo assim: eu tenho um pastel para fritar, o óleo tá quente, a massa tá pronta, mas eu tô preparando o recheio, mas o pedido já foi feito. E aí você fica como, né? Então a gente ficava ali naquela loucura, mas realmente o time foi surreal, né? Realmente é uma coisa que marcou todo mundo ali. O time era muito surreal. Então, essa questão do time do projeto com a execução foi muito maluco na época. Lidar com esses times, assim, para mim, foi uma escola. Foi aprender a lidar, até compreender esses processos, né? Criação, momento que você cria, até onde vai o seu time, onde começa o time do próximo. Entender a questão do tempo, do fluxograma. Agora sim, uma coisa que aconteceu de bastidor, Amanda, não tô lembrando de nada agora específico, Não, vamos ver se até o final do papo, você se eu lembrar já eu falo. deu uma Acontece salvada, tanta já coisa. O que eu acho interessante, Vânia, nesses anos de fazendo cenário, e eu acho que isso, a gente que permeia esse caminho, que trabalha com isso, hoje eu aceito até de mais bom grado, mas eu acho que é entender assim,
a questão do prazo, ele sempre vai ser uma coisa que vai ser apertada. Não consigo te explicar por quê, mas assim, tende a isso por N fatores. Então, assim, o que a gente começou a trabalhar internamente e o que hoje a gente, estando levantando essa bandeira da escola, pensa em passar, né, para as pessoas. São formas, métodos, técnicas, caminhos que não são verdades absolutas, mas é justamente de você lidar com isso, né? Lidar com essa pressão, lidar com esse prazo. Quando você fala, e assim, acho que na maioria dos papos a gente vai resumir muito o processo, como você fala, isso, comunicação. Se você tem muitas equipes, muitas pessoas que precisam receber de um e de outro para seguir com o seu processo, comunicação. Então, isso não é fácil, realmente. Nem você tendo isso pré-estabelecido, sabe quais são os canais, quais são os processos. Comunicação é difícil. A outra coisa é time. Então, a gente volta naquele pilar lá atrás, comunicação e time. Então, quando a gente começar a trocar esse papo e difundir isso entre as pessoas, e entre isso enraizar muito mais em nós também, porque à medida que a gente também entrega isso, a gente recebe isso, eu acho que todo mundo vai melhorar esse processo, assim, de como se sair, né, mais tranquilo dessas situações, né? A Mandinha deu uma cutucada, eu vou dar só uma fechada no projeto executivo, né? Deixar aqui para esse questionamento para todo mundo pensar, né? A gente, quem está vendo esse papo. Mas, assim, o projeto executivo, para mim, ele tem uma hora que é uma coisa que a gente também está tentando trabalhar assim internamente, que é tirar da cabeça do artista certos projetos. Porque quando a gente pega um parque, quando a gente pega um stand, quando a gente pega uma casa cenográfica de novela, por exemplo, você consegue dimensionar um bom projeto, ter um bom resultado de alinhamento de projeto, né, resultado final. O que eu ainda não consigo estabelecer ainda assim claro na minha cabeça é quando você tem um projeto que ele é muito orgânico, né, que ele é muito visceral. E aí você fica um pouco na mão do artista, né, do pintor de arte, do cara que domina o ferro, mas numa forma mais artística, mais orgânica, e da madeira também. Esses projetos executivos ainda vão render um papo mais para frente para a gente entrar nesse assunto. Eu acho que a gente podia depois fazer um papo de ceno de 1 hora só sobre projeto executivo e também podia ser essa visão, né? Porque, por exemplo, assim, para mim, eu penso muito no projeto executivo como sendo o que me salva várias vezes. Porque, assim, às vezes eu tô abafada e, tipo assim, eu tô com, sei lá, vou ter uns 5 briefings de 5 cenários para enviar essa semana. Então, você está muito preocupado com o conceito do que, assim, porque o primeiro contato do cliente com aquele job é o conceitual. Então, às vezes, quando você pensa só no conceitual, você esquece da parte prática, né? Então, você não está pensando lá se está na BNT, aquele corrimão, como uma vez a gente fez até um escorrega, que era o escorrega voador, né, André? Um escorrega que a pessoa descia lá no game. E eu acho que isso que o projeto executivo vai vir, ele vai pegar aquela ideia e vai falar assim, não, agora eu vou esmiuçar e viabilizar essa sua ideia, porque uma ideia é só uma ideia, né? Um desenho, o papel aceita tudo, né? A gente tem essa frase que é o papel aceita tudo, no papel tudo pode, então você pode botar qualquer coisa no papel, agora quando você bota para o executivo, é que você vai saber se você pode, se seu dinheiro paga e se é viável naquele tempo que você tem, né? Porque o executivo, ele é a mãe do que vai destrinchar para todo mundo. Ele vai destrinchar para a produção, vai destrinchar para o orçamento, ele vai destrinchar para o pátio, para a marcenaria, para a serralheria. E eu acho que é muito bacana a gente falar disso. Sim, concordo. Porque, por exemplo, o legal de quando você está no executivo, assim, o interessante, como tu bem falaste, é a gente já pensar nessa questão da viabilidade, da ser execuível ou não lá na criação. Mas, assim, o que vai te dar essa bagagem, né? Essa base, essa vivência mesmo, é você ter essa acessibilidade, porque muitas vezes você, por exemplo, alguém que está se formando agora, não tem ainda uma bagagem, ainda não tem uma experiência, né, uma prática, e não vai pensar muito nisso, vai querer mostrar algo lindo e incrível,
que o cliente aprove. Aí, quando ele chega no projeto executivo, na montagem, enfim, ele vai se deparar com, às vezes, vários problemas, né? Então, quando você consegue trazer isso para a criação, nossa, é maravilhoso para quem vai fazer o executivo, porque muita coisa já foi pensada, né? A questão das normas, por exemplo, se você está trabalhando com parque, como tu falou, eu vou ter normas ali que vão gerir aquilo, sabe? Que vão reger aquilo. Até mesmo dentro do projeto arquitetônico como um todo, tem muitas normas para a gente estar olhando. Então, você vai começar a olhar com um cuidado maior, sabe? Aquela coisa, dentro da faculdade de arquitetura, a gente sempre fala muito sobre a questão da funcionalidade e da estética, né? Até onde, qual é a mais importante, né? Mas, na verdade, elas têm que andar juntas, né? Tem que estar ali, juntinho. Totalmente. Uhum. Não dá para desassociar. Não dá. Não tem como elas andarem em paralelo. Elas têm que andar juntas. O que de mãozinha eu falo, porque assim, no nosso mercado, que é isso que eu falo na outra, quando eu penso na cenografia, talvez por já fazer muito tempo assim, não se dedicar a um nicho específico, né? E quando eu penso muito no projeto executivo, são projetos como o Templo do Sami, a Pedra do Silício da Santa, que são projetos de você sentir o material, sentir o formato. O último job que a gente fez essa semana com o Jequiti, você tem aqueles... Você acompanhou esse, né, Vânia? Do túnel, né? Então, assim, ficou muito legal. Então, tipo, você tem um executivo que ele está muito passivo à mudança quando chega na mão de quem realmente vai. Quando você traz para o cara, para o escultor, vai fazer uma forma orgânica, né? Uma cachoeira, por exemplo. Você vai dar um parâmetro, um limite, mas ela vai sofrer, né, uma diferença do projeto executivo. Mas eu tenho pensado nesse assunto, como depois a gente vai chegar. O executivo, a gente amarra bem a questão da expectativa, né? Versus realidade. Expectativa é realidade. Isso aí. Total. Então, não, a gente já está quase no final, né? Que a gente já não parece, mas está 44 minutos aqui conversando já, 40 minutos. E aí vai chegando na parte final e tem perguntas que a gente não pode deixar de fazer, né? Que é a parte das dicas, que eu acho que a André pode perguntar isso mais lá para frente. A gente sempre gosta de terminar o papo com dicas, porque assim, eu acho que muito desse papo incentiva quem está começando, né? A galera nova que está entrando na faculdade ou que está pensando em prestar um vestibular. E às vezes ela não sabe o que é aquilo, não sabe o que é cenografia, mas ela sabe que ela gosta, né? E aí eu acho que isso esclarece muito, de falar assim, nossa, eu quero seguir arquitetura, eu quero seguir a parte de cenotecnia. E aí eu queria te perguntar sobre a sua maior realização, assim, na sua carreira, assim. O que é que você acha que foi sua maior? Que não necessariamente precisa ser um job, tá? A sua maior realização pode ser também um legado, que você fala assim, nossa, hoje em dia eu conquistei isso, isso e isso. Ou até a gente teve um entrevistado nosso que falou que a maior realização dele era ter criado 2 parqueiras em casa, né? Que ele, no processo dele de carreira, que foi Evandro até que falou isso, ele falou que criou 2 parqueiras em casa, que é a filha e a esposa, que acompanha ele até nas férias para poder visitar parque. Aí eu te pergunto também sobre isso. Muito legal, né? Cara, eu acho que, como tu falou, né? Se fosse um job, eu ia trazer de novo o parque, porque ele foi muito marcante e foi um divisor de águas, assim, para mim também. Foi quando eu realmente me apaixonei de vez, né? Mas, assim, também, como eu trabalhei também com teatro, eu acho que os espetáculos infantis, eles são, cara, maravilhosos, assim. Eu poderia trabalhar com espetáculos infantis, por exemplo. Então, sim, a minha realização é o público infantil, sabe? Trabalhar para criança, ter o alvo ali, eu acho isso é muito apaixonante, porque todo o processo, por mais louco que seja, por tempo, por desafio, mas ele acaba tornando leve, sabe? Em algum momento você para e quando você vê, por exemplo, uma criança ali satisfeita, sorrindo naquele momento, isso é impagável, né? Então eu acho que é gratificante, então a cada job eu me realizo muito em cada um, né? E sem dúvida o parque ele conseguiu trazer isso tudo, né?
por exemplo, cada vez que precisava fazer uma visita técnica lá, e quando o parque estava funcionando, cara, era demais a energia, sabe, das crianças, criança correndo, feliz ali. E o mais legal é você saber que participou disso e está proporcionando aquela experiência. Então, eu acho que cada jovem entregue que você vê ali que o projeto ele alcançou o objetivo, sabe, de proporcionar aquela experiência, para mim, é sempre o job do momento e quando eu entrego, sabe? Para mim é o meu projeto do coração. Então, eu tenho muitos filhos, assim, né? Diga pra gente aí, Vaninha, qual a dica que você vai deixar para quem está ingressando no mundo da arquitetura, né? Mas visando esse mercado de cenografia, né? Tipo assim, o que você pode dizer com sua experiência que essa molecada nova que está vindo com gol de gás aí, achando que é só Cara, projetos e projetos, né? Que é só eventos, né? Nossa, eu vou primeiro, participar de todos os eventos. Só criar. vou ficar lá na Comic Con todos os dias de graça. Ufa, Entendeu? não sabe que dormiu, né? Lá no cafofo do stand, ficou dormindo lá. Então, cara, primeiro, uma coisa que eu acho interessante, geralmente quem persevera até o final do curso de arquitetura já é apaixonado por arquitetura, eu acho que é um sobrevivente, porque é um curso longo, né? São 5 anos, então, e você se depara com muitas disciplinas, e você se depara com muitos nichos, né? E às vezes, por exemplo, eu entrei querendo fazer casa, mas olha só com o que eu estou trabalhando hoje, né? De repente, a pessoa, eu entrei encantada com um nicho, e depois, fora dele, descobri outros nichos, né? Então, para quem já é apaixonado por essa área e com a mente aberta, né, para entender esses muitos nichos, mas assim, eu vejo muito também que quem está dentro do curso e às vezes começa a se deparar com outros nichos fala, nossa, olha só, eu não tinha me atentado para isso. Mas eu digo que, primeiro, entender bem os seus processos, sabe? Se você se identifica com o nicho e com o nicho da cenografia, entender bem como esse nicho funciona, os processos, quem são os profissionais, né? Entender que você nunca vai trabalhar sozinho. Então, primeiro, para trabalhar com um projeto, tem que saber lidar e tem que gostar de lidar com pessoas, né? Porque você não vai trabalhar sozinho, né? Você não vai projetar para ficar um quadro na parede, né? Vai ficar aqui na parede um quadro? Não. Você vai tornar aquilo execuível. Alguém vai usar, né? Alguém vai viver uma experiência naquele parque, né? Alguém vai assistir aquele espetáculo, alguém vai ver aquele comercial, vai assistir aquela novela. Você vai gerar experiência em alguém. E você não vai fazer isso sozinho. Então, acho que a pessoa tem que entender primeiro que na técnica ele vai ter que ser obrigado a saber, senão não adianta, né? Técnica é básico, assim, é base. Mas é entender os processos, buscar essa habilidade. A nossa não tem habilidade nenhuma de trabalhar em equipe, já busca essa habilidade, né? Aprender a questão da comunicação que tu bem falaste. Então, acho que isso, se a pessoa entra nesse mercado já com essa ideia bem formatada, ele consegue lidar de uma maneira muito mais leve. E ele passa pelos processos sem muito sofrimento, sabe? Porque eu vejo que isso hoje, o que muita gente chama de inteligência emocional, né? Se você não tiver uma inteligência emocional, você não lida com a pressão. E a gente lida com muita pressão, né? Porque quando você está com um job grande, você está lidando ali com um budget muito grande, com a expectativa de alguém que está investindo alto, né? Então, você lida com prazo, uma coisa que não vai mudar nunca é o tempo. É difícil você ter aquele tempo hábil dos sonhos, é bem difícil, né? Entre projeto, execução e, enfim. Então, já entender esses processos, sabe? E, nossa, mas que processos são esses que ela está falando? Entra lá no site da Escola de Truques, entra nas nossas redes, já Ela já está entra nas fazendo já, redes. ó, uma Já entra nas conexão, redes da Vinci, já já começa a tá. entender. Porque eu acho que é Mas isso, é isso. entender bem os processos. Essa é a dica que eu Mas é, daria para quem está começando. eu acho que é bem válida a sua dica, assim, porque você entender os processos é metade do tempo, né? Você tá no mercado e depois você, com o tempo, como eu entendi, né? Tipo assim, nunca esqueci, depois de 8 anos de área, 9 anos, que eu vim entender
como funcionava a hierarquia do cinema, né? Quem era o diretor de arte, onde estava o cenógrafo, onde estava o cenotécnico, quem era o produtor de cenografia, sabe? Quem era a coordenadora de produção de arte. Aí você começa a entender. E cada nicho tem uma hierarquia, né? O diretor de arte de cinema não é a mesma coisa do cenógrafo da TV, que não é a mesma coisa do cenógrafo do teatro, entendeu? Que não é a mesma coisa do diretor de arte de publicidade. Então, cada nicho tem uma hierarquia, tem um caminho. Então, essa dica eu acho que é super válida, Vaninha. Não, achei muito legal também. E eu acho muito boa, porque eu me vejo muito nessa sua dica, né? Porque eu sempre fui aquela pessoa que, minha adolescência, assim, nossa, enfiada no computador, e aí eu falei, caramba, eu gosto de mexer com o computador, vou trabalhar com arquitetura, com design, algo do tipo. E aí na faculdade, né, eu falava assim, eu comecei a estudar 3D, falei, nossa, virava às vezes final de semana só na frente do computador, aprendendo a mexer no programa e tal, falando assim, nossa, eu tô feita, vou entrar numa área que eu só preciso mexer no programa, para mim vai ser super minha zona de conforto, só que não, né? Só que não. Pois Aí você entra numa empresa, agora assim, a virada de chave foi quando eu entrei para a empresa de cenografia, porque ainda assim, em agência, você ainda tem um pouco essa liberdade de falar assim, chega um briefing do atendimento, coloca o briefing na tua mão e seu objetivo ali é só entregar uma apresentação, um projeto conceitual. Então, você ainda tem um pouco dessa solidão, em partes, né? Você vai conversar com seus colegas de criação, mas não é tanto quanto na cenografia. Quando você chega numa empresa de cenografia, acabou. Porque você está na tua sala lá, vai vir um marceneiro, vai vir um serralheiro tirar dúvida do projeto, vai vir um cenotécnico, vai vir um produtor perguntar qual amostra de tecido que você acha que combina. Ou seja, aí você tem que desbloquear a sua habilidade de comunicação. Se você não desbloqueou até agora, meu filho, aí tem que aprender a desbloquear. Desbloquear na hora. Tem que aprender logo, na marra, né? E aprender comigo... na marra pode ser muito sofrível, né? Nossa, então... mas é bom, é gostoso. Comigo foi assim também. Quando eu cheguei na Da Vinci, eu já falava médio, aí eu já juntei com o Fabi também, né? Com o André que fala pouco, porque você sabe que aí são só gente que fala pouco. E aí eu destravei, né, com a língua, comecei a conversar, e é isso que gera o aprendizado, né? Porque às vezes a gente faz um projeto, conversa com um serralheiro, que dá uma dica de, pô, velho, no próximo projeto muda esse encaixe, pensa num encaixe de tal tipo. E a comunicação gera, né, o amadurecimento, a evolução da gente que trabalha com o projeto. E isso é muito bacana. Essa troca, né? Eu acho que é interessante também a galera entender que ninguém faz nada grande sozinho. Você sempre vai ter um time contigo. E cada um tem um papel fundamental, assim, um papel importante, sabe, no processo. E essa troca de experiência, né? Jamais menosprezar um profissional achando, poxa, mas é só o serralheiro, cara. Não é só o pintor, só o serralheiro, só isso, aquilo, não. Todo mundo tem uma importância muito grande ali naquela base, sabe? Para fazer aquilo ficar de pé. Então, essa troca é muito bacana, com muito respeito, sabe? Entender que você vai aprender com eles também, sabe? E eles com você. E aí que fica legal você juntar sua experiência, seu conhecimento técnico, com o que você vê na faculdade, com o que você vê como profissional que está fazendo ali há tanto tempo e tem ali as manhas, né? Aquela forma de fazer, cara, eu acho isso fundamental. Essa troca eu acho muito bacana. Não, bacana, show de bola. Agradeço, Vânia, a sua presença, as suas dicas, né? Legal, gente. Foi muito legal o bate-papo. Já está o convite aqui já pré-aprovado para outro bate-papo só sobre storytelling, só sobre projeto executivo, só sobre perrengue. Já está aprovado. Só sobre perrengue. Foi muito bom. Espero que a galera goste. Quem gostou, gente, comenta, compartilha. A gente vai deixar as redes da Vânia aqui embaixo também, para quem quiser depois encher o saco dela no Instagram e falar, Vânia, quero te pedir uma dica. Sei lá, gostei muito do seu trabalho, enfim. André, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Eu quero agradecer a Vânia, agradecer o pessoal que passou esse tempo ouvindo a gente e dizer que estamos aí para o próximo Papo de Cena daqui a pouco. E vamos nessa. Tamo junto. Isso aí, galera. Obrigada, gente. Vamos Valeu. Nessa. Tchau, tchau. Valeu, quero vir de novo, várias vezes, quantas vezes forem preciso. Adoro essa troca. Já tá fechado. Valeu, tchau, tchau. Fechou. Tchau.